Olá pessoal, vocês também são loucos por super-heróis igual a gente? Sim, eles são um verdadeiro tesouro. Suas inesquecíveis histórias nos quadrinhos viram lembranças queridas da vontade de ver várias vezes os incríveis filmes com eles. Isso sem falar das Comic Cons, dos produtos, dos jogos. É difícil subestimar a contribuição para a cultura moderna dos super-heróis enquanto personagens. Mas nem todos eles são tão inspiradores. E não estamos falando de vilões, afinal eles também podem ser incríveis. O que acontece é que alguns personagens das séries e dos quadrinhos acabam sendo bastante específicos. Não está claro por que eles foram criados, qual é o significado de sua existência, nem como alguém foi ter uma ideia dessas. Mas é melhor que vocês vejam com seus próprios olhos. Estão prontos para dar uma olhada nos heróis mais estranhos? Então vamos lá. Tooth Child. Se você gosta de terror, então provavelmente já ouviu falar sobre o Channel Zero. Esta é uma série de televisão antológica americana nas melhores tradições do horror. E é claro, como em qualquer gênero semelhante, ela tem seus próprios personagens assustadores. Um deles é o chamado Tooth Child. Este personagem assustador devora dentes humanos e os coleciona. Além disso, ele tem centenas de dentes da cabeça aos pés. E isso não é uma figura de linguagem. O Tooth Child realmente é feito de dentes. Uma simples olhada num monstro desses é suficiente para sentir arrepios e ter pesadelos durante uma semana inteira. Mesmo se você não costuma ter essas fobias. Esses dentes parecem tão naturais que dão a sensação de que podemos até sentir como eles são. Mas aqui estão dois fatos interessantes. Em primeiro lugar, o traje é muito macio e praticamente todo de borracha, incluindo todos esses dentes. E segundo, ele esconde a jovem atriz Cassandra Consiglio. Antes de ser o Tooth Child, ela trabalhou na Disney Cruise Line e usava uma fantasia de Mickey Mouse. Então, podemos dizer que a Cassandra já tem experiência em interpretar um monstro assustador. The Wall. Não dá pra negar que a imaginação das pessoas que trabalham nos quadrinhos da Marvel simplesmente não tem fim. Eles têm cada ideia, e não estamos nem falando de reviravoltas estranhas nas histórias ou de universos incomuns. Personagens. Alguns personagens dos quadrinhos da Marvel causam a mais pura perplexidade. Talvez seja por isso que eles tentam esquecê-los rapidamente. Não vai funcionar. A internet se lembra de tudo. Um exemplo disso é um personagem chamado Joshua Waldemar, mais conhecido como The Wall, e sua história absolutamente incrível. Um dia, Joshua estava trabalhando, empilhando tijolos e despejando cimento quando uma explosão aconteceu nas proximidades. A onda explosiva atingiu um dos muros e ele caiu no Joshua. Mas o cara não morreu. De uma maneira estranha, ele se fundiu aos tijolos, transformando-o em um muro vivo. Isso, por si só, já parece um absurdo completo. Mas, além disso, o The Wall também apareceu no jogo de beisebol que o Homem-Aranha estava assistindo e começou a fazer várias atrocidades lá. Obviamente, o Aranha interveio, mas acabou que suas habilidades não ajudavam contra as forças do The Wall. No final, o juiz expulsou os dois da quadra. O confronto terminou com o Homem-Aranha e o The Wall sentados em um banco e conversando. Bem, não estamos surpresos que esse personagem seja considerado um dos vilões mais estranhos da Marvel. Alguém entendeu qual era o sentido? Pumpkin Rapper. Dos heróis da Marvel aos Power Rangers. Ao longo dos anos de existência dessa saga, muitos personagens diferentes apareceram, incluindo alguns vilões muito estranhos. Um deles, não dá nem pra acreditar que estamos dizendo isso, um deles foi um Abóbora Rapper. Esse monstro primeiro tentou sufocar os Power Rangers, colocando umas abóboras nas cabeças deles e depois começou a fazer rap. Esse era basicamente o seu único meio de comunicação. Pobre rapaz. Fazendo rap sem parar, o Abóbora disparou nos Rangers com umas descargas de energia e também tentou imobilizá-los com brotos de abóboras especiais, através dos quais bombeou energia. Um comportamento bastante comum para uma abóbora, né? No final, os heróis conseguiram explodir o Abóbora, mas em outro episódio ele ressuscitou. E sim, continuou fazendo rap. Ele, é claro, foi derrotado novamente, mas as principais perguntas permanecem sem resposta. Quem decidiu que esse vilão era uma ótima ideia? Como foi o processo de criação da Abóbora Rapper? E por que ninguém ainda fez uma combinação com o meme da dança da abóbora? Isso seria lendário. Animal Vegetable Mineral Man.
A Patrulha do Destino é uma equipe de super-heróis do universo DC, e como todos os super-heróis, eles têm inimigos, muito diferentes. Um deles literalmente se chama Homem Animal Vegetal Mineral. Sim, ele é tão estranho quanto você imaginou. Vamos chamá-lo de Homem Sortido, para ficar mais fácil. Sua força basicamente consiste em transformar qualquer parte do seu corpo em uma forma de origem animal, vegetal ou mineral. Muitas vezes ele usa várias combinações dos três para aumentar o seu efeito destrutivo. Imagine, por exemplo, uma criatura que seja simultaneamente de pedra e de madeira e ao mesmo tempo um homem e um dinossauro. Pois é, parece que seus criadores tinham imaginação para dar e vender. A propósito, sabemos exatamente quem é o responsável pela aparição desse monstro no mundo dos vilões dos quadrinhos. Ele foi criado por Arnold Drake e Bruno Premiani em 1964. A história do Homem Sortido é bastante banal. Ele costumava ser um cientista sueco chamado Sven Larsen, mas depois caiu em um tanque com aminoácidos. Vocês também têm a impressão que no mundo dos quadrinhos, em cada esquina tem tanques com líquidos perigosos que podem transformar pessoas em super-humanos? Claro, só onde não há parede. Como resultado, o cientista se transformou nesse homem sortido e começou a se vingar, brigar com os mocinhos e fazer outras coisas de vilão. Ou seja, tudo como deveria ser. O Homem Sortido apareceu no desenho animado e na recente série Patrulha do Destino, cuja primeira temporada foi exibida em 15 de fevereiro de 2019. Zebra Man. Como você já percebeu, o Ocidente está cheio de super-heróis estranhos, mas por alguma razão eles não podem nem ser comparados com os japoneses. Na Terra do Sol Nascente, eles gostam de criar coisas incompreensíveis e absurdas. Conheça o Zebra Man. O personagem principal do filme de comédia de mesmo nome, lançado em 2004. Devemos dizer que o enredo é simplesmente incrível. Um professor de escola está em crise. Ele tem problemas em casa e no trabalho, a única saída é se vestir secretamente com um traje de Zebra Man, o herói de uma antiga série de televisão cancelada. Um dia, o personagem está percorrendo as ruas com esse traje ridículo, se depara com um criminoso e, do nada, o derrota. O Zebra Man ganha superpoderes reais que ele usa para combater alienígenas. Você provavelmente deve estar se perguntando, quais alienígenas? Nós respondemos, a invasão alienígena das melecas verdes. Nada demais. No final, o herói ganha autoconfiança, derrota os inimigos e se torna o salvador da humanidade. E embora tudo isso pareça um absurdo completo, as pessoas que assistiram ao filme garantem que ele é realmente engraçado e que elas gostaram dele. Então, o Zebra Man definitivamente merece um lugar na nossa lista de hoje. Tick. O super-herói Tick é conhecido por muitas pessoas por causa dos quadrinhos que começaram a aparecer nos anos 80. Inicialmente, ele foi concebido como uma paródia dos verdadeiros super-heróis de quadrinhos, mas rapidamente ganhou reconhecimento. Ninguém sabe sobre o Tick antes de ele se tornar, bem, o Tick. Na série original de quadrinhos, por exemplo, ele escapou de uma clínica psiquiátrica. Na série animada de 94, ele fez um teste oficial para se iniciar como um super-herói e foi nomeado defensor da cidade. E assim por diante. Basicamente, o Tick é um homem carrapato com uma roupa azul que possui força sobre-humana. Além disso, ele é quase invulnerável e se comporta, bem, de um jeito não muito normal, o que mais é necessário para a felicidade. Não é surpresa que a revista Empire nomeou o Tick o 28º maior personagem de quadrinhos de todos os tempos. Crimson Bolt. Em 2010 foi lançado o filme Super, uma comédia norte-americana de humor negro sobre super-heróis com Rainn Wilson, do The Office, no papel principal. É claro que aqui obviamente surgiu um personagem digno da lista de hoje, e seu nome é Parafuso Carmesim. Sem brincadeira, o personagem principal tem realmente esse nome. Ele não tem nenhuma habilidade especial, mas se imagina como um personagem de quadrinhos e luta contra o crime. Como? Com uma chave inglesa. Daí o seu nome curioso. A princípio, as pessoas o acham estranho e, bem, dá pra entendê-las. Mas então a opinião do público muda. O Crimson Bolt se transforma em um verdadeiro herói aos olhos de todos. Depois disso, ele luta com o vilão principal, salva sua amada, mas tudo isso com um toque de humor negro. O Parafuso Carmesim é uma ideia bastante estranha, mas simplesmente não podíamos deixar de falar sobre ele. Ei, pare de ser preguiçoso. É hora de recarregar seu cérebro.
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.